Que a doce paz do Senhor seja sobre a sua alma. A palavra do dia está em Lucas capítulo 17, versículo 32, que diz assim: Lembrai-vos da mulher de Ló. Essa é uma advertência que Deus deixa nas Escrituras para nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Isso é uma advertência clara, uma advertência séria, uma advertência que Deus deixou registrado nas Escrituras para nós. O erro trágico da esposa de Ló, quando a ordem de Deus era: vá embora e não olhe para trás. E essa era a ordem de Deus. O erro trágico da esposa de Ló foi pôr o seu coração numa sociedade terrestre e não num povo celestial. A trágica história da mulher de Ló foi pôr os olhos nas coisas terrenas, naturais, e não nas coisas eternas de Deus. Então fica essa advertência para nós. A ordem era: não olhe para trás. Mas, saindo, o seu coração continuava em Sodoma. O seu coração, o seu pensamento ainda estava preso nas coisas do mundo e de Sodoma. Cada crente deve perguntar: meu coração está ligado às coisas terrenas do que a Jesus e a esperança da sua vida? Em que está preso o meu coração? A Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde estará o seu coração, estará o seu tesouro. Então o seu coração está nas coisas de Sodoma e Gomorra ou nas coisas de Deus? Fica essa advertência séria e clara para nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é o tema dessa mensagem. Lembrai-vos seus muitos privilégios. Quantos privilégios e oportunidades Deus deu a esta mulher. Parentes crentes, Abraão, Sara e tantos outros. Conhecia o Deus de Abraão, de Sara e outros parentes. Teve um marido justo, diz as Escrituras. Segundo Pedro 2,7, diz que a mulher de Ló, ela teve o privilégio e a oportunidade de ter um marido justo. E quantas mulheres almejam isso? Lembrai-vos, é uma advertência séria de Deus para nós. Um privilégio raro e especial. Foi advertida por anjos para uma fuga apressada. Quantos morreram e Deus não deu o privilégio, o capricho a milhares de seus servos de mandar anjos especificamente para os alertar, para os apressar. E nesta ocasião, Ló e sua mulher teve um privilégio, uma rara ação especial de Deus a favor deles. Foi advertida pelos anjos para uma fuga apressada. Naquele dia, os anjos advertiram para uma fuga apressada. Hoje os profetas, pregadores, pastores, advertem os desviados, não crentes, até os crentes, a apressarem, porque a porta da graça vai se fechar a qualquer hora. Ela ainda está aberta, mas ela vai se fechar. Olha, ela foi despertada espiritualmente e fez um bom começo,
Mas bom começo não basta. Não basta começar bem. Não basta iniciar bem. Quantos começaram bem? Quantos iniciaram bem? E hoje estão afastados, desviados, longe de Deus, longe do Evangelho. Então não basta começar bem. Tem que começar bem, continuar bem e o mais importante, terminar bem. Aleluia! A promessa do Senhor é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que for fiel até o fim será salvo. É muito sério essa advertência. Já havia sido salvo uma vez. Lá no livro de Gênesis 14:16, mostra que Deus já tinha salvado, livrado ela uma vez. E já era a segunda vez. Então, querido, como um profeta de Deus, eu entrego essa mensagem para a sua alma. Fuja do pecado. Fuja deste mundo. Fuja da amizade com Deus. Fuja das práticas pecaminosas. Fuja apressadamente dos vícios e não olhe para trás, porque se continuar, a destruição iminente se aproxima da sua vida. Então ela teve muitos privilégios. Os anjos de Deus dizem: foge apressadamente, vai embora e não olhe para trás. Quantos crentes que começou um dia bem e hoje já estão derrotados, fracassados e destruídos. Mas Deus te dá uma oportunidade e te chama de volta, querido. Volta logo, volta agora. Lebalaxé, cantaribalás. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Qual foi o pecado da mulher de Ló? O seu pecado, primeiro, foi incrédula e hesitou, não se apressou a obedecer o Senhor. Ela foi incrédula, ela não se apressou em obedecer ao Senhor. Quantas pessoas Deus está falando, eles ainda continuam na tranquilidade da vida e muitos são tragados pela morte. Então, ela foi incrédula. Ela não acreditou muito naquela mensagem. Ela não acreditou muito naquela notícia. Ela ainda ficou morosa, lenta. Ela foi incrédula e hesitou. Não se apressou a obedecer. Quer viver? Quer vida eterna? Quer salvação? Apressa em consertar a sua vida. Apressa em consertar o altar do seu ministério. Apressa em reconciliar-se com Jesus. Apressa em aceitar Jesus como Salvador, porque uma grande e terrível destruição se aproxima da terra, qual nunca houve e nunca haverá de tanta tribulação. Qual foi mais o pecado dela, da mulher de Ló? Foi ingrata e desprezou a misericórdia de Deus. Oh, meu querido, ouvinte, irmão, não despreze a misericórdia de Deus. Não despreze as oportunidades que Deus está te dando. Volta logo, aceita Jesus logo, conserta a sua vida logo, porque amanhã pode ser muito tarde. Quantos deixaram para amanhã e foram tragados pela morte? Foram destruídos pela morte. Então, não despreze a misericórdia de Deus. Agarre, abrace a oportunidade que Deus está te dando agora e se lance aos pés do Senhor Jesus. Só Ele pode mudar a sua história. Só Ele pode salvar a sua alma. Só Ele pode fazer coisas maravilhosas. Terceiro pecado da mulher de Ló: amou mais o mundo do que a Deus. Queridos, a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Então não tem como servir dois senhores. Não tem como servir o diabo e Deus. Não tem como servir o mundo e servir a Deus. Devemos optar seriamente por uma posição. E que essa seja em servir a Deus, em glorificar a Deus. Mas a mulher de Ló amou mais o mundo do que a Deus. O seu coração estava preso nas coisas de Sodoma. A sua mente estava voltada para Sodoma. Deus dando um livramento de morte e destruição, falando com ela, e mesmo assim o coração ainda estava em Sodoma. Quantos crentes Deus tem falado, tem livrado, tem protegido, tem guardado, tem dado oportunidade. Ele tem visto a glória de Deus, a voz de Deus, a presença de Deus, o temor de Deus, e o seu coração ainda continua agarrado em Sodoma. Querido, a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, soberba da carne, e isso não vem de Deus, isso é da carne, é dos homens, e os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. O mundo passa e os seus desejos, mas o versículo 17 diz, aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre com Deus. Ama Deus acima de todas as coisas. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, alma e pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que amar a Deus acima dos seus projetos. Você tem que amar a Deus acima dos seus planos. Você tem que amar a Deus acima dos seus recursos. Você tem que amar a Deus acima desse mundo e de qualquer outra pessoa nessa terra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Então, querido, todo pecado tem castigo. E o pecado da mulher de Ló lhe trouxe consequências terríveis, destruidoras, aniquiladoras. A consequência desse pecado da mulher de Ló lhe trouxe um castigo cruel, terrível. Perdeu a vida de repente, estando bem próxima da salvação. Porque Deus disse, vai embora, sai dessa cidade, porque eu vou destruí-la, e não olhe para trás. Ela perdeu a vida de repente, estando bem próxima da salvação. Não perca as oportunidades. Se entrega a Jesus Cristo, se lança a Jesus Cristo de cabeça. Ele vai cuidar e guardar você. Alamacho. Ela perdeu a vida de repente. Quantos estão perdendo a vida de repente, bem próximo da salvação? E a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma vez. Depois disso segue-se o juízo. O tempo da salvação, a oportunidade é agora, é agora. Segundo o castigo da mulher de Ló, seu dia de graça transformou-se em seu dia de juízo, porque a ordem era clara, não olhe para trás. Então era um dia de graça, era um dia de salvação, era um dia de livramento, era um dia em que Deus os estava arrancando com mão forte para não destruí-los com Sodoma e Gomorra. Era a salvação de Deus para eles e ela. Mas o seu dia de graça transformou-se em seu dia de juízo. É por isso que Paulo diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. A probabilidade de cairmos é muito séria e muito grande. Ela caiu na hora de pegar a bênção. Ela caiu na hora de ser salva. Ela caiu
na hora da graça abundar sobre ela. E eu vou encerrar com a quarta coisa, a advertência dirigida a nós. Ela pôs a mão no arado, mas olhou para trás. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo 62, aqueles que lançam a mão do arado, não olhe para trás. Aqueles que lançou a mão do arado e olhou para trás, não é apto para o Senhor. Não é digno do Senhor. Então você lançou a mão no arado, está na batalha, está na obra, está na batalha, está na guerra do Senhor. Não olhe para trás. O Senhor te dará vitória. E se você morrer, o Senhor terá prazer em ti, porque você morreu na batalha. E se morrer, quando fechar os olhos aqui, acordará na eternidade do Senhor. Ela pôs a mão no arado, mas olhou para trás. Quantos que colocou a mão no arado e tem olhado para trás? A ordem de Deus é: lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás, querido. Vai embora. Caminha. Marcha. Olha para o autor e consumador da sua vida, que é Jesus que está à sua frente. Outra coisa, advertência dirigida a nós. Ela somente iniciou, mas não completou sua decisão. Iniciar não basta. Começar bem não basta. Iniciar bem não basta. Temos que ir até o fim e terminar bem para recebermos a coroa da glória, da vida incorruptível, coroa de justiça, coroa de vitória na glória com o Senhor. Ela provocou a ira de Deus. Tem um versículo aqui na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 22, diz assim: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Não irritemos o Senhor. Não provoquemos a ira de Deus. Todos que provocou, irritou e provocou a ira de Deus, Deus os fulminou. Deus os matou. Deus os destruiu. Deus os lançou para fora da sua presença. Começando por Lúcifer, que provocou a ira de Deus, e Deus o expulsou para sempre da sua presença. Então não provoque a Deus. Não despreze. Não provoque a ira de Deus como a mulher de Ló. Outra advertência, ela desprezou a graça. Ela desprezou a graça, queridos. Não despreze a graça que salva, a graça que liberta, a graça que muda, a graça que transforma, a graça que vai te levar para o céu. Não, 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 não. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então não ignore a graça de Deus. Não despreze a graça de Deus. Todos que desprezaram a graça de Deus já estão no inferno. Mas os que abraçaram, amaram a graça de Deus estão salvos de todo mal para sempre. Viverão com Deus para sempre. Queridos, por isso cuide-se da mania de obter lucros terrenos, de ficar olhando para as coisas dessa terra, olhando para trás. Não olhe. Cuide-se em resistir à ordem de Deus. O que tem de pastor, de obreiro, de crente, resistindo às ordens de Deus, não faça isso, não faça tal loucura, não resista às ordens de Deus, ainda que te custe lágrimas, sofrimento, angústia, tristeza, perdas. Obedeça a Deus, obedeça às ordens de Deus e você será feliz, terá um ministério próspero e poderoso e chegará ao céu. Cuide-se em hesitar quando Deus manda apressar-se. Não brinque, Deus está te mandando apressar. Apressar no conserto, apressar em aceitar Jesus, apressar em voltar para Jesus, apressar em fazer a obra de Jesus,
apressar em obedecer o ID de Jesus, apressar em largar tudo para ir viver do Evangelho, apressar para largar tudo para fazer 100% a vontade de Deus. Essa é a mensagem do Senhor para o seu coração. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás. Para de ficar olhando para trás. Olha para o Senhor que está no trono de glória e você terá vitórias, conquistas e bênção. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Abraço!